pessoal. Vamos iniciar mais uma semana, não é isso? Hoje, segunda-feira, 28 de setembro de 2020, iremos estudar as matérias de português e geografia. Na matéria de português, vocês irão abrir o módulo na página 28. Depois, a gente passa para a matéria de geografia. Iremos estudar hoje sobre notícia. E o que é notícia? Vamos lá estudar, prestando atenção para aprender e responder às atividades propostas que estão aí de acordo com o texto notícia, tá certo? Então vamos lá. Notícia é um texto jornalístico que tem o objetivo de informar o leitor. Quem é esse leitor? O leitor é você que está lendo a notícia, está se informando, ou seja, está se informando o que está acontecendo no dia a dia, tá certo? Ou seja, os acontecimentos recentes. Como eu já tinha falado, a notícia do dia a dia. Quando a gente assiste um jornal, a gente está sendo informado das notícias diárias que está em nosso dia a dia, tá certo? Então, hoje iremos estudar sobre notícia, um texto notícia. Vamos lá? Na página 28, abra aí o módulo que iremos começar. Vão acompanhando aí a leitura. Carnaval pernambucano chega a São Paulo. Então tem aí, o início da conversa. A cultura brasileira é muito rica e diversa. O carnaval é uma das manifestações culturais mais populares no Brasil. O que você sabe sobre o Carnaval do Recife? Observe a fotografia e o título da notícia apresentada a seguir. Em sua opinião, de qual assunto se trata? Então, a gente vai agora ler o texto notícia, tá certo? Então, dentro desse texto notícia, a gente vai ler prestando atenção para responder às atividades propostas que estão aí mais à frente, tá bem? Então, prestem atenção, vão acompanhando a leitura para responder às atividades que está aí, tá certo? Vamos lá. Carnaval pernambucano chega a São Paulo. Esse é o título da notícia. Então, vamos lá saber sobre a notícia. Quando a gente está dizendo Carnaval pernambucano chega a São Paulo, então a gente agora vai conhecer sobre o Carnaval pernambucano. Esse é o título da notícia, é o que está noticiando aí para o leitor. Quem é o leitor? O leitor é aquele que lê as notícias diárias, que a gente fica por dentro do nosso dia a dia, não é isso? Como eu já tinha falado para vocês, notícia é um texto jornalístico que tem por objetivo informar o leitor sobre o acontecimento recente, que é o nosso dia a dia, né? Isso que está acontecendo no nosso dia a dia. Então tá aí os jornais para nos mostrar o que é que acontece no nosso dia a dia, para a gente ficar por dentro dos noticiários que acontecem, tá certo? Vamos lá para essa reportagem aí, essa notícia que está apresentando sobre o Carnaval pernambucano. Vamos lá. Na página 28, acompanha aí. Embora o palco seja as ruas da capital pernambucana, há pessoas que pensam e constroem a maneira como a cidade receberá o carnaval. As cores, as texturas, os materiais usados. A artista Joana Lira é uma dessas profissionais, chamada de cinematográfica. Durante os anos de 2001 a 2011, ela se juntou ao pai, o arquiteto Carlos Lira, para criar a cenografia dos carnavais recifinense. Agora, uma exposição no Instituto
Ostaque, em São Paulo, mostra a diversidade e os registros da festa. De intervenções artísticas assinada por ela a manifestações culturais locais, como frevo e maracatu. A exposição Quando a Vida é uma Euforia traz ainda uma vasta programação educativa que vai de oficina de fantasia à apresentação de dança. Vale a visita de crianças e adultos. Aí embaixo tem assim, ó, a obra Máscara representa a identidade visual do Carnaval multicultural do Recife e faz parte da exposição Quando a Vida é uma Euforia. Então tá aí, ó, as máscaras que faz parte do Carnaval pernambucano, tá certo? Que como já disse aqui no texto, é uma obra que representa a identidade visual do Carnaval lá no Recife, tá certo? Então, esse foi uma reportagem, ou seja, uma notícia do Carnaval pernambucano que chega a São Paulo, tá certo? Então, agora vamos lá na página 29. Em sua cidade ou em alguma outra que você conhece, é comum as ruas serem enfeitadas para o Carnaval? Sim, na nossa cidade, as ruas são enfeitadas para o Carnaval, não é isso? O assunto que você havia imaginado antes da leitura se confirmou, comente com os colegas, tá certo? Isso daí é uma interpretação oral que a gente não vai responder nada. A gente pode comentar na nossa live às 3 horas da tarde. E agora vamos para a interpretação escrita, que é onde a gente vai responder, não é isso? Vamos lá. Número 1. Sobre o que trata a exposição citada na notícia. Aí você vai olhar lá, tá tudo lá, o que trata a exposição citada na notícia. Então, você vai ver lá no texto quem é que trata essa exposição e vai colocar, tá certo? No número 2, quem é a pessoa responsável pelo material da exposição? Tá tudo lá no texto. No número 3, qual é o nome da exposição? Lá no texto também você vai encontrar o nome da exposição. Número 4, em que cidade foi realizado o evento? Na cidade de São Paulo ou em Recife? Tá bem claro aí, né, gente? Então você vai marcar o X na cidade que foi realizado o evento. Na página 30, tem assim: segundo a notícia, quem deve visitar a exposição? Apenas as crianças, apenas os adultos ou os adultos e as crianças? Também se encontra no texto. Número 6, na notícia são citadas 2 dançarinas tradicionais do Carnaval de Recife. Pinte o nome dessas dançarinas. Então tem aí balé, frevo, tango e maracatu. Lá no texto, o que foi citado? O nome de 2 bailarinas. Aí você vai pintar 2 nomes aí que foi citado no texto, tá certo? Número 7, identifique alguns elementos que compõem a notícia e contorne-os de acordo com as legendas a seguir. Então, você vai lá no texto, volta lá no texto e vai colocar. Vai circular de verde o título que aparece em destaque e que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. Então, vai lá no texto e vai circular de verde. De amarelo, você vai circular a fotografia, a imagem que acompanha o texto escrito. Então, lá no texto tem a imagem. E de vermelho, você vai circular a legenda, texto curto que aparece junto à fotografia. Vejam que está tudo lá no texto. Se você prestar atenção, dá para vocês responderem direitinho, tá certo? Mas aí vocês irão circular de acordo com as cores que estão aí, tá certo, gente? Vamos agora para a página 31. Na página 31, do número 8, tem assim: a notícia que você leu foi publicada em quê? Em jornal impresso ou online? Tá bem fácil também. 9. Para quem essa notícia foi escrita? Aí você vai
dizer para quem foi escrita, tá certo? Número 10, qual é o objetivo da notícia que você leu? É explicar ao leitor que o carnaval é de Recife? É informar sobre uma exposição que retrata o carnaval de Recife ou apresentar uma história sobre o carnaval de Recife? Então, qual dessas três opções que está correta? Aí você vai assinalar só um X em uma das opções, tá certo? Essa será a nossa atividade de português. Se você prestar atenção no texto, dá para responder tudinho, tá certo? E agora vamos para a matéria de geografia, lá na página 262. Iremos estudar sobre as atividades econômicas e a natureza. Vamos lá, acompanhando aí. As atividades econômicas dependem de recursos da natureza para serem desenvolvidas. Vamos pensar nos exemplos de água e do solo. Água, para entendermos a importância da água, basta observarmos que utilizamos todos os dias para bebê-la, para preparar alimentos e nos hábitos de higiene, como tomar banho, escovar os dentes, entre outras, né? Isso, então, a água é vida. A água é essencial em nossas vidas. Sem água a gente sobrevive? Não. Por quê? Porque a gente depende dela para fazer tudo. A gente depende para nos alimentar, a gente precisa dela para cozinhar os alimentos, a gente precisa dela para beber, a gente precisa dela para tomar banho, fazer nossas limpezas higienes, não é isso? Entre outras coisas. Então, os animais precisam de água, as plantas precisam de água. Então, lembrando a todos vocês que água é vida. Então vamos lá. Além de sua importância para todos os seres vivos, a água é utilizada em diferentes atividades econômicas. Na agricultura e na pecuária, ela é essencial para o desenvolvimento das plantas, seja pela chuva, seja pela irrigação e também para a criação dos animais, não é isso, gente? Porque, como eu falei para vocês, a água é vida. Então, todos nós precisamos de água, assim como as plantas, que são seres vivos, assim como os animais também, que são seres vivos. Seres vivos são aqueles que têm vida, aqueles que nascem, aqueles que se reproduz, que cresce, aquele que se reproduz e aquele que morre. Quem tem esse ciclo de vida é um ser vivo. Na indústria, a água geralmente é usada para a limpeza dos alimentos ou dos materiais de equipamentos, utilizado na fabricação de diferentes produtos. Ela também pode ser usada como um ingrediente do produto, por exemplo, nos refrigerantes. Vamos lá agora para a página 263, que agora iremos falar sobre o solo. O solo também é um importante elemento da natureza. Sobre ele, o ser humano constrói moradias e desenvolve diferentes atividades econômicas. Um dos principais usos do solo é na agricultura. É nele que se cultivam lavouras para a obtenção de alimentos e outros produtos como algodão. Do solo são extraídos minerais como ferro e alumínio, usados para a fabricação de portões, peças de automóveis, panelas e etc. Nele também são encontrados pedras preciosas como diamantes, rubi e safira, usada na confecção de joias. Então vejam que, assim como a água, o solo também é importante para nós, seres vivos, não é isso? Agora vamos fazer a atividades da página 264. No número 1, você vai encontrar no diagrama o nome de 4 atividades econômicas. Você vai encontrar aí, são 4, você vai procurar, viu? Esses nomes aí, 4 nomes de atividades econômicas. Na letra A, escreva no quadro abaixo o nome das atividades econômicas encontradas no diagrama. Então, primeiro, para você fazer a letra A, você tem que encontrar os nomes no diagrama. Você vai escrever e depois vai enumerar quem é 1, 2, 3, tá certo? Vai aí enumerar. Tá aí na letra B,
para você numerar de acordo com o que está pedindo aí. Preste atenção. Agora numere nos quadros acima as atividades econômicas de acordo com a descrição a seguir. 1. Atividade que depende principalmente do solo. Aí você vai ver que se é agricultura, se é mineral, se é pecuária, se é pesca. 2. Atividade que depende principalmente da água. 3. Atividade que depende da água e do solo. Então preste bem atenção. Primeiro você vai procurar no diagrama os nomes de 4 atividades econômicas. Depois que você encontrar esses nomes, você vai escrever eles aqui. Depois é que você vai enumerar de acordo com o que está falando aqui. 1, 2 e 3. Aí você vai enumerar. Vou dar só o exemplo de um. Atividade que depende principalmente do solo. Aí quem é as atividades que dependem só do solo? É a agricultura? É o mineral? É a pecuária? Ou é a pesca? Aí você vai colocar o número de acordo com o que está pedindo aí, tá certo? Essa é a nossa atividade de geografia, só até a página 264. Espero que vocês tenham entendido, mas já sabe, aquele que não entendeu, a gente tira as dúvidas na nossa sala online às 3 horas da tarde, tá certo? Então, tiramos as dúvidas e faremos as correções das atividades de hoje. Então, forte abraço a cada um de vocês, fiquem com Deus. E lembrando a todos, 3 horas da tarde estarei na sala online para acompanhar vocês nas correções das atividades de hoje, tá certo? Um ótimo início de semana a todos e um forte abraço e até daqui a pouco.